E aí, meu esquadrão sem filtro, preparados para serem agora detetives de produto estético? Sabe por que eu trouxe esse assunto aqui? Gente, quantas vezes a gente chega numa loja de dermocosméticos, na farmácia, no supermercado, vai escolher um produto, aí tá aquela embalagem linda, com promessas lindas, com coisas maravilhosas e que não dão efeito nenhum. Então eu vou te contar agora como é que você vai escolher os seus produtos de uma forma muito criteriosa e não cair mais no conto do vigário. Então eu vou puxar a vinheta, aguarda um pouquinho que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre isso. Pessoal, a indústria da beleza é mestra em vender sonhos. Então, por um lado, nós temos rótulos lindos, maravilhosos, que prometem mundos e fundos, com agentes químicos especiais. Exemplo, células tronco da rosa do Himalaia. E aí você acredita que aquilo realmente vai mudar a sua vida. Mas eu vou te contar um segredinho. Existe uma boa diferença entre o que é marketing na estética e o que é a realidade na estética. Todos os nossos produtos disponibilizados para compra relacionados à estética, eles precisam seguir o que a gente chama de INCI, que é Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Então existem algumas regrinhas de ouro que você precisa estar hiper, mega, super, plus, personalité atento para não cair em contos do vigário. Então eu vou falar um pouquinho dessas regras e depois eu vou falar dos golpes para você não cair nisso. Então vamos lá. Uma das regras de ouro é quando você pegar um componente estético, quando você pegar um produto estético, vire e olhe os ingredientes. A primeira coisa que você vai olhar nos ingredientes, a ordem decrescente de concentração. Isto significa que os ingredientes em maior quantidade, eles estão descritos primeiro. E adivinhem quem é o principal ou qual é o principal ingrediente da maioria dos produtos estéticos? É a água. É a água. 90% dos nossos compostos, dos nossos produtos estéticos, tem como primeiro ingrediente a água. Por quê? Porque a água é um solvente universal, a água está ali como um principal composto de diluição de todos os compostos químicos também. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai observar é a ordem decrescente de concentração. Esta regra, ela vale até 1% da fórmula. Isto significa que se o componente não tiver até 1% lá, se ele for muito ínfimo, muito miserável, eles podem colocar de forma aleatória. Mas normalmente a gente precisa olhar essa ordem decrescente. Se você olhou num rótulo e tá lá assim, como eu brinquei no começo, célula tronco da rosa do Himalaia, e ele tiver listado por último, é sinal de gente que estão te passando a conversa, tá? Ele não vai ter em quantidade suficiente para exercer o efeito que estão te prometendo no rótulo do produto que você está comprando. Então a primeira coisa é olhar essa ordem decrescente de concentração. Segundo, o ingrediente número 1, que tem que ser a água, né? Por quê? Porque nós temos que ter um veículo na qual nós conseguimos ter pelo menos uma absorção. Terceira regra de ouro são os coadjuvantes desse processo, desse grande show, que são os umectantes e os emolientes. O umectante é o que vai proporcionar a absorção. Tudo que está em cima da nossa pele é absorvido? Não, não é. Não é. Então, nós precisamos ter ali umectantes, como, por exemplo, ácido hialurônico, que puxa água, tá? E os emolientes, que fazem, então, com que a gente consiga absorver.
Esses emolientes, por exemplo, podem ser substâncias que vão diminuir a quantidade de lipídio na superfície da sua pele. Outra regrinha de ouro são os ativos, são os grandes astros do que eles prometem. Esses ativos são os ativos de tratamento, são aqueles que estão lá naquelas palavrinhas minúsculas que prometem mundos e fundos. Exemplo, ácido hialurônico, retinol para diminuir ruga, vitamina C, que é o ácido ascórbico, para ser um antioxidante. Então eu preciso ver se aquilo que está lá na frente no rótulo, ele está nos ingredientes. Precisamos ter também ali alguns guardiões, por exemplo, os conservantes. Quem são conservantes? Os parabenos, o fenoxietanol. Poxa, Francine, doutora, os parabenos são prejudiciais. São mais prejudiciais se eles não estiverem lá. Eu não estou defendendo a presença deles. O que eu estou dizendo é que se não tiver parabeno, tem que ter uma outra situação que às vezes é muito mais prejudicial que o próprio parabeno. Então a indústria, ela acaba te criando um grande vilão que na verdade a substituição para resolver o problema é muito pior do que o vilão que está ali escrito. Então, o que faz esses conservantes? Eles impedem que a partir do momento que você abre o produto, haja proliferação de fungo e bactéria. Tá? Então tem que ter, porque senão a gente abre o produto, ele fica ali, muitas vezes você demora um mês e meio, você esquece de usar ele, abre, se empolga a primeira semana e depois não passa mais, e aí vai ter fungo e bactéria proliferando ali. E por último, de regra de ouro, é a fragrância. Para algumas pessoas, o cheiro do produto ele influencia mais do que a própria textura desse produto. E ele sempre está no final da lista. Então veja, nós temos ali uma sequência de situações que devem ser seguidas, mas nunca esqueça, é por ordem de concentração na maioria das vezes. Qual a grande pegadinha do rótulo, meus amores? Tá? Geralmente, o ativo que promete mundos e fundos, ele está no final da lista dos ingredientes. Não caia nessa. Significa que a quantidade dele ali é ínfima, significa que é irrisória, significa que você está pagando muito caro para um resultado muito pobre, paupérrimo inclusive. Outra pegadinha, quando está escrito livre de conservantes, livre de parabenos. Como eu disse para vocês, precisa ter conservante, precisa ter alguma situação que estabilize esse composto. Então não é porque é livre de parabenos que não é prejudicial. Não é porque é natural, isso é uma outra pegadinha, quando está escrito natural, que ele faz bem. Gente, veneno de cobre natural e não é por isso que você passa na sua cara. Tá? Então não caia nestas pegadinhas de rótulos. Vá, compre o seu produto seguro da concentração e daquilo que você está comprando. Promessas milagrosas são fenomenais quando se quer vender e geralmente se quer vender um produto que não vai repercutir em efeitos consideráveis. Fique atento. Eu quero saber de você qual é o produto que você já comprou que não fez absolutamente nenhuma entrega para a promessa da propaganda linda e maravilhosa que chegou até você. Curte, comente, compartilhe, faça a sua troca de informação conosco. É muito importante, não só para mim, mas para todo mundo que está inscrito nesse canal. Não se esqueça nunca de olhar sempre o rótulo daquilo que você está comprando. E eu vejo você num próximo episódio e não esqueça de mandar o seu e-mail francenfiltrooficial@gmail.com e eu te vejo na próxima.